Meus caros amigos, prezados irmãos em Cristo Jesus, apenas para nos situarmos no tempo, hoje é dia 2 de abril de 2022. Eu quero que vocês aprendam a oração que Jesus orou por nós há mais de 2000 anos atrás. E ele assim orou: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Nós encontramos isto lá no Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 20. O tema que eu quero abordar com vocês hoje é embaixadores do reino. Vamos iniciar pela definição do que seja embaixador. O embaixador, nós temos conhecimento de que ele representa o outro país dentro daquele a qual ele foi colocado como embaixador. E a expressão reino de Deus, ou reino dos céus, ou simplesmente reino, aparecem 133 vezes no Novo Testamento, na maioria das vezes nos 4 evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. E quando Jesus foi crucificado, aquele ladrão que nós chamamos de bom ladrão, o Dimas, ele pede para Jesus: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Esta palavra reino, ela nos dá o sentido de rei. E o rei que está dominando uma terra. E quando na história nós verificamos que reis eram nomeados, quando se punha a coroa em sua cabeça, aquilo tinha um significado muito grande. Aquilo estava a dizer que aquele homem, agora constituído como rei, ele tinha o domínio sobre aquela cidade, ou aquele país, ou aquela parte do mundo, ou de todo o mundo, como os imperadores assim agiam. E quando Jesus Cristo ele foi crucificado, puseram na sua cabeça uma coroa não de ouro, não de pedras preciosas, mas uma coroa muito diferente. Uma coroa de espinhos, e que machucado fazia o sangue escorrer pela sua face. Mas mesmo sendo uma coroa de espinho, ela tinha o sentido de que Jesus Cristo estava sendo constituído rei de toda a terra. E ele, por diversas vezes, falou sobre isso, dizendo que o reino de Deus estava dentro de nós, que o reino de Deus havia chegado e que nós deveríamos buscar primeiro o interesse do reino de Deus e que, se assim nós o fizermos, todas as demais coisas nos serão acrescentadas.
E quando ele ensina aos discípulos a oração que nós chamamos de Pai Nosso, ele diz assim: vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita lá no céu. E ele chegou por várias vezes a dizer assim: olha, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. E Paulo nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E por amor a Cristo, nós nos tornamos embaixadores deste reino. Vivemos na terra como peregrinos, mas o lugar daqueles que não rejeitaram Jesus e o seu sacrifício, o nosso lugar não é aqui, mas no reino de Deus. Contudo, hoje nós que temos Jesus no coração e vivemos nesse mundo, nós estamos sujeitos ao que acontece aqui como cidadãos, embora nós pertençamos ao reino de Deus e somos dele embaixadores. Assim, o templo, seja de que crença for, ela é uma embaixada. No caso dos cristãos, Paulo, apóstolo, ele diz assim: nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E por amor a Cristo, reconciliem-se com Deus. A discussão que os não cristãos propõem, ou até mesmo alguns cristãos, contra o dízimo, contra as ofertas, e mais uma série de situações envolvendo pastores que utilizam do seu nome para arrecadarem dinheiro, eu diria que esses pastores, em parte eles estão certos, mas na maioria das vezes eles estão errados. Para mantermos a embaixada do reino de Deus aqui na terra, nós temos gastos. Temos sim. Temos as mesmas despesas que tem cada um dos críticos. Na verdade, os cristãos, quer sejam evangélicos, quer sejam católicos, ou outra crença, nem haveria necessidade dos líderes ficarem cobrando o dízimo ou ofertas. Cada membro desta embaixada
deveria ter a responsabilidade de contribuir para mantê-la aberta. Assim, podem chamar essa contribuição de dízimo, de oferta, ou seja lá outro meio de arrecadação, deveriam os seus membros contribuírem, fazerem a sua parte, sem necessidade do pastor ficar lá insistindo muitas vezes e fazendo apelos até mesmo a certo ponto exagerados e que dão margem a que as pessoas que não compreendem bem o que é um templo venham a criticar. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque a minha família não só contribui com dízimos, mas muito mais do que isto. E nós o fazemos sem necessidade de qualquer apelo do pastor, apóstolo, bispo, o nome que queiram dar. Muitas vezes o pastor, o apóstolo, o bispo ou aquele que dirige o templo onde nós frequentamos, às vezes ele insiste em querer que a igreja faça um voto. E eu, muitas vezes, tenho dito à minha esposa que eu não farei voto nenhum, porque Deus sabe que se Ele me abençoar e Ele me der o necessário para o sustento da minha casa, do meu lar, eu estarei sim contribuindo com muito mais do que talvez aquele voto que eu faça ali naquele momento. E assim eu tenho feito. Eu não quero aqui servir de exemplo de um bonzinho para que todos sigam aquilo que eu estou falando. Eu apenas estou dizendo que cada evangélico, cada católico, cada espírita que seja, ou qualquer uma outra crença que tenha Jesus como Salvador, ele deveria ter esta consciência de que para manter o templo aberto, ele tem que contribuir. Nós temos lá pessoas que trabalham no templo, fazem a limpeza do templo, e isto custa dinheiro. E eu quero dizer mais, que quando um homem se propõe a ser pastor não é uma profissão. Ser bispo não é uma profissão. Ser apóstolo não é uma profissão. Ser tudo isto é uma vocação. E o que ele recebe da igreja que ele pastoreia chama-se proventos e não salário para um pastor. Salário se paga para o empregado que você contrata para fazer determinado serviço. Mas o pastor, ele não é contratado para dirigir uma igreja. Ele é chamado por Deus e vocacionado por Deus para cuidar de suas ovelhas. Por essa razão, eu entendo e permitam-me expressar aqui o meu pensamento, e se pensarem diferente de mim, que me perdoem, mas eu entendo que um pastor,
ele jamais poderia ser um político. Ele jamais poderia ocupar um cargo dentro do governo, a menos que ele abjurasse ou desistisse de sua vocação, e aí então sim vai ele lá candidatar-se a que cargo prefira, e a partir daí ele vai receber os vencimentos do Estado, da União, enfim, do cargo que ele candidatou-se e foi eleito. Eu quero dizer aos meus amigos e irmãos que eu não sou contra o pastor deixar o cargo de pastor, ou melhor, deixar a sua vocação, deixar o seu chamado a qualquer tempo e ser político. E eu digo que pastor que não tem cheiro de ovelha não é pastor. Hoje nós vemos aí um número enorme de pessoas que são ordenadas a pastores, mas que não têm igreja. E eu não posso entender um pastor que não tenha igreja, que não tenha ovelhas para pastorear. Um pastor que prega cada domingo em uma igreja diferente, eu diria que ele não deveria receber esse nome de pastor, porque ele é bastante específico, e Jesus Cristo, ele foi muito claro ao afirmar que o pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem e reconhecem a voz do seu pastor. Então, um pastor que cada domingo está em uma igreja, ele não é pastor. Ele pode ser, no máximo, um missionário que recebeu a incumbência de pregar o evangelho, e lá no meu tempo, há 70 anos atrás, há 60 anos atrás, nós tínhamos a função do pregador leigo. O que era o pregador leigo? Era um homem que havia sido chamado por Deus para pregar o evangelho em todo lugar aonde ele estivesse. E ele era um plantador de igreja. Em uma cidade ou em um estado onde ele ia de domingo a domingo pregar o evangelho em lugares diferentes, até que em um determinado tempo havia um número grande de ovelhas, e ali então sim era nomeado um pastor para que cuidasse daquele rebanho. Poderia até mesmo ser esse pregador leigo que seria ordenado o pastor e passaria a pastorear aquela igreja. E no interior, muitas vezes, uma igreja, por ser pequena, ela não tinha condições de dar os proventos pastorais a que aquele servo de Deus merecia. Então, o que se fazia? Ele pastoreava 2 igrejas. Eu acompanhei várias vezes na minha juventude um pastor que era designado para pastorear a igreja da cidade onde morava, e eu morava em Espírito Santo do Piau. E ele era também pastor da igreja de Andradas, que fica a 30 quilômetros de Pinhal.
E ele pregava de manhã em Pinhal e à noite ele pregava em Andradas, ou vice-versa. E como eu era muito amigo dos pastores que por lá passaram, eles todos os domingos me convidavam para acompanhá-los até a igreja de Andradas para pregar o evangelho lá e exercer o seu pastorado lá. Mas era assim, não mais do que isto, porque o que passasse de duas igrejas, ele já deixava de ser o título de pastor, mas um missionário, que embora recebendo proventos das igrejas por onde ele passava, pregando o evangelho, mas ele não era pastor, porque o pastor ele tem que ser fixo e conhecer as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecê-lo bem. Então, eu quero que vocês me entendam o que eu estou dizendo, porque eu critico veementemente esses pastores. E nessas últimas 2 semanas, a igreja tem sido atacada indiretamente na pessoa de 2 outros pastores, que eu não preciso citar os seus nomes aqui, inclusive um pastor que é ministro do governo federal, que teve que se demitir do cargo de ministro, porque misturou as estações de tal forma que ministro, ele não poderia exercer o cargo de pastor e ministro ao mesmo tempo. Ou ele vai ser ministro e deixa o pastorado da igreja temporariamente, enquanto ele está exercendo a função de ministro. Ou ele não aceitasse o cargo de ministro. E aceitando o cargo de ministro, veja a confusão que se criou. Outros 2 pastores, eu creio, eu não posso chamá-los de oportunistas, mas passaram a utilizar-se do título de pastor para interferir junto a prefeituras e prometer verbas, desde que contribuíssem para as igrejas ou a igreja da cidade daquele prefeito. Isso é errado, mas é completamente errado. Eu não encontro base bíblica que justifique a atitude desses pastores. Veja bem, os senhores, que o dinheiro do governo, ele não pode ser dado para ajudar igreja nenhuma. Nós pagamos impostos e olha, vocês estão ouvindo um evangélico falando, e sou evangélico há 75 anos, e eu digo que eu nasci na igreja, literalmente na igreja, porque os meus pais eram zeladores de igreja. E eu conheço muito bem diferenciar o que é um pastor de um político. E quando eu pago os meus impostos, eu pago e espero que isto vá reverter em benefício de todos, evangélicos, católicos, espíritas, budistas, muçulmanos ou qualquer uma outra religião, pessoas que residem em meu país,
e que trabalham para o progresso do Brasil, então o imposto que é pago por mim não é para ser direcionado a uma determinada igreja ou a igrejas. Assim como também eu entendo que o imposto que eu pago não deve ser direcionado para o carnaval, que eu condeno porque é uma festa da carne, e o governo não poderia de forma nenhuma estar financiando os gastos de uma escola de samba, que se ela quiser existir, tanto quanto uma igreja deve pagar as despesas do seu templo, assim também aqueles que querem servir ao diabo, que contribuam para pagar as despesas do meio ao qual frequenta. Não querendo dizer aqui que os carnavalescos são templo do diabo. Eles sabem lá muito bem e vão entender muito bem o que eu estou querendo dizer. Paulo fala a Timóteo que ninguém que milita uma causa divina de um reino que não é este no qual nós temos os nossos pés, ele deve se embaraçar com negócios desta vida, ou seja, misturar tudo a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Eu entendo, dentro desse pensamento de Paulo, que todos nós que somos evangélicos, e ele pregava Jesus Cristo, do qual eu sou seguidor, eu tenho sim a minha cabeça colocada no reino de Deus e procuro fazer aquilo que o reino de Deus faria se aqui na terra ele estivesse estabelecido integralmente. Mas como cidadão brasileiro que tenho meus pés aqui nesta nação que Deus me colocou e me fez nascer, eu não posso misturar os negócios do reino de Deus com os negócios desta terra. Daí a razão pela qual muitos políticos que antes eram pastores ou ocupavam cargos nas igrejas estão se dando muito mal, porque a Bíblia é bastante precisa nesse aspecto, que nós não deveremos misturar as estações. Eu diria mais, se uma embaixada do reino de Deus, ou seja, um templo do qual nós utilizamos e fazemos parte, se não estamos conseguindo pagar as despesas, se os seus membros não estão conseguindo manter-se, antes que dê algum prejuízo a alguém, feche aquele templo. E nós temos visto isto aqui no Brasil. Muitas igrejas de uma determinada chamado de uma determinada denominação, ela não consegue levar à frente o trabalho naquela região por alguma razão que eu muitas vezes desconheço,
ela simplesmente fecha o templo. E se aquele templo é adquirido por ela, nada impede que ela passe aquilo para a direção de uma outra denominação que pregue o Senhor Jesus Cristo, como eu tenho visto acontecer agora, em nosso tempo. Igrejas do Sacomã, que não eram da Assembleia de Deus, cederam o templo para que a Igreja Assembleia de Deus tomasse conta, porque o povo daquela região são mais numerosos assembleianos do que aquela igreja abrigava. Assim como também eu posso citar o templo lá em Santo André, que era uma igreja grande. De repente a igreja não teve mais condições de sustentar o templo e passa-o para uma outra denominação que tenha condições de mantê-lo sem que cause prejuízo a quem quer que seja. Assim, eu entendo que todo pastor, apóstolo, bispo, enfim, alguém que ocupa um cargo na igreja por vocação, ele não deve ser candidato político a nada. E se quer se candidatar, que deixe de ser pastor e nem utilize-se desse título enquanto estiver ocupando um cargo político. Também só contra sobre esta questão de ser chamada bancada evangélica, ou bancada católica, ou bancada da bala. Isto não pode existir. Esses senadores, deputados e demais cargos de governança foram eleitos para defender a todos, seja de que crença forem. Deveriam esses políticos estar atentos ao que se vota no Congresso, se o projeto ofende a nossa consciência ou princípios, e que no Brasil prepondera princípios judaicos cristãos, e se oporem a projetos que vão contra esses princípios, que esses projetos sejam barrados. E se forem favoráveis a esses princípios, seja de que denominação for, que votem a favor. Eu fico até envergonhado de ver, por exemplo, a bancada evangélica tendo que apoiar a bancada católica na aprovação de projeto legalizando os jogos de azar, e de outro lado a Igreja Católica, a bancada católica, apoiar projetos que traz a imunidade de IPTU a templos que não são próprios, mas são alugados, para que eles fiquem imunes de pagar o IPTU. Assim, entendo que deveria existir um meio de se articularem melhor, a fim de que não um ultrapasse o direito do outro,
e acabar com esta história de bancada evangélica, que de evangélico não tem nada, ou bancada católica, que de católicos também não tem nada, ou bancada da bala, ou bancada seja lá do que for, e o Congresso Nacional ser um só, a trabalho da população, aquilo que melhor satisfaz os anseios que deles esperamos. As eleições estão próximas e é um bom momento para reavaliarmos em quem estamos votando. Como evangélico, eu não votarei em um candidato evangélico se a pauta dele não me convencer que beneficiará toda a coletividade. Não votarei nele só por ser evangélico e assim por diante. Concluo com as palavras de Jesus Cristo. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu acrescento, nem sempre votar em um candidato da igreja A ou da igreja B ou da igreja C é indicativo de que estamos buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. Termino desejando a todos vocês a bênção que se chama araônica e que está lá em Números capítulo 6, versículos 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo o meu Deus.